Tem momentos dentro do Big Brother que a gente sabe que vão ficar marcados para sempre. Momentos em que alguém que sempre se segurou, que sempre mediu cada palavra, que sempre tentou manter a calma, simplesmente não aguenta mais. E quando essa pessoa finalmente explode, quando tudo que estava guardado vem à tona de uma vez, a casa inteira para. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 22 de abril, quando Horácio Pancheri, o cara que todo mundo conhecia como controlado, diplomático, sempre tentando apaziguar as coisas, perdeu completamente a paciência com Luiz Coronel. E não foi uma discussãozinha qualquer não, foi tão intenso, tão fora do controle, que a própria produção do programa teve que entrar e intervir diretamente. Isso não acontece todo dia. Quando a produção precisa agir assim, é porque a coisa passou de todos os limites. Mas para entender o que realmente aconteceu naquele dia, a gente precisa voltar um pouco, porque essa explosão não veio do nada. Horácio e Luiz vinham acumulando uma tensão há semanas. Não era aquele tipo de briga escancarada que todo mundo vê, era algo mais sutil, mais perigoso. Olhares atravessados, comentários indiretos, aquele clima pesado que fica no ar quando duas pessoas simplesmente não se suportam mais, mas ainda tentam fingir que está tudo bem. Horácio sempre foi o tipo de pessoa que valoriza a lealdade acima de tudo. Para ele, quando você dá sua palavra, quando você confia em alguém, isso significa alguma coisa. E ele sentia que Luiz tinha cruzado essa linha. Várias vezes, Luiz vinha fazendo movimentações pelas costas, plantando dúvidas sobre Horácio em conversas com outros participantes, usando informações que Horácio tinha compartilhado em confiança para se proteger no jogo, para ganhar vantagem. E Horácio via tudo isso. Ele percebia, ele sentia, mas segurava, engolia. Tentava manter a compostura porque ele não queria ser visto como alguém explosivo, como alguém que perde o controle. Só que tem um limite para o quanto uma pessoa consegue segurar. E no dia 22 de abril, Horácio chegou nesse limite. Do outro lado, Luiz tinha uma visão completamente diferente da situação. Para ele, Horácio era alguém que se colocava num pedestal moral, que julgava todo mundo enquanto também jogava de forma calculada, que usava essa imagem de bom moço para manipular as percepções dentro da casa e escapar de votos. Luiz achava que Horácio era hipócrita, que fingia ser uma coisa, mas na verdade era outra. E essa diferença de visão, essa forma completamente oposta de enxergar o jogo e o que é aceitável fazer dentro dele, vinha criando um abismo entre os dois. Um abismo que ninguém conseguia mais ignorar. E aí chegou aquele dia. Alguma coisa aconteceu, pode ter sido uma votação inesperada, uma fala em algum jogo da discórdia, uma revelação feita por outro participante, ou simplesmente o acúmulo de tanta pressão que qualquer coisinha vira o estopim. Horácio não aguentou mais, e quando ele finalmente confrontou Luiz, não foi de forma educada, não foi de forma diplomática. Foi real, foi visceral, foi tudo o que ele vinha segurando saindo de uma vez. Ele disse exatamente o que pensava sobre as atitudes de Luiz, sobre a forma como ele jogava, sobre a falta de respeito, sobre a decepção de ter confiado em alguém que ele considerava desleal. E Luiz não recuou nem um centímetro. Ele devolveu na mesma moeda, acusação por acusação, lembrando de momentos em que o próprio Horácio também tinha feito jogadas questionáveis, apontando contradições no discurso dele. Os dois foram subindo o tom, gesticulando de forma cada vez mais agressiva, invadindo o espaço um do outro. A tensão ficou tão pesada que os outros participantes simplesmente congelaram. Alguns tentaram intervir, mas as vozes deles se perderam no meio daquela explosão. E foi aí que a produção percebeu que precisava agir. Quando a produção intervém dessa forma, não é algo comum. Eles chamaram os dois para conversas separadas, tentaram mediar, estabeleceram limites claros sobre o que podia ou não ser dito, sobre como os conflitos deviam ser conduzidos ali dentro. E isso por si só já mostra a gravidade do que tinha acontecido, a casa inteira percebeu. Todo mundo entendeu que aquilo não era mais uma discussão estratégica do jogo, era algo que tinha ido longe demais, que tinha tocado em feridas reais, em frustrações acumuladas, em ressentimentos que não tinham mais volta. O que torna esse momento ainda mais impactante é justamente o fato de ser Horácio quem explodiu. Porque ele não é conhecido por isso. Ele sempre foi o cara que se segurava, que respirava fundo, que tentava resolver as coisas de forma racional. Ver alguém assim finalmente perder o controle revela uma camada de humanidade, de vulnerabilidade que talvez ninguém esperasse. Faz a gente pensar no quanto ele vinha segurando, no peso emocional de tentar manter uma imagem de equilíbrio enquanto sentia que estava sendo desrespeitado o tempo todo. A explosão não foi só sobre Luiz. Foi sobre tudo o que Horácio vinha carregando, sobre todas as vezes que engoliu uma resposta, sobre todas as situações em que sentiu que estava sendo injustiçado, mas escolheu não reagir. E agora me diz uma coisa, se você estivesse no lugar de Horácio, tendo que conviver 24 horas por dia com alguém que você sente que te traiu, que jogou sujo, que usou sua confiança contra você, quanto tempo você aguentaria antes de explodir também? Comenta aqui porque eu realmente quero saber o que você faria nessa situação. E já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal porque a gente sempre traz esses bastidores, essas histórias que mostram o lado humano por trás do jogo. Esse confronto entre Horácio e Luiz virou um divisor de águas na edição, um daqueles momentos que ninguém esquece, que define trajetórias e que vai ser lembrado muito depois que o programa acabar.